Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vão chegando, vão chegando. Boa noite. Tivemos aí um pequenininho problema técnico, mas agora tudo certo. Como é que vocês estão? Gente aí do Brasil inteiro, que coisa bacana. Vamos entrando, eu vou me conectando aqui também. Como é que tá? Nós estamos fechando o mês. Foi um mês bom para todo mundo. Eu acho que, pelo que a gente vem observando na Anfarmag, passado aí quase 100 dias da pandemia, o setor ele vem se restabelecendo, mostrando o seu valor, sendo reconhecido, pela sociedade, demandado por prescritores, instituições de saúde. Então, aquilo que nós falávamos no comecinho de toda essa crise, de que a farmácia tinha uma oportunidade histórica de mostrar o seu valor, acho que isso vem se concretizando, não é isso? Muito bom! Temos aí bastante gente, tenho aqui Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Pode entrando que a casa é nossa. Isso. Pessoal, então nós vamos começar então a nossa live. Nós temos hoje aí dois colegas que participarão conosco, mas antes de começar, então, boa noite oficialmente, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Anfarmag. E hoje nós vamos falar sobre uma recente publicação do Conselho Federal de Nutricionistas e o que isso significa na prática, em termos de oportunidade para o setor magistral também atuar nessa área da nutrição. E aí eu gostaria que o Wagner Miguel, que deve estar chegando aí na sala, se manifestassem para a gente poder pôr ele dentro aqui desse nosso bate-papo. E lembrando, enquanto o Wagner solicita aí entrar no nosso bate-papo, lembrando que amanhã, dia 1º, então a gente inicia um novo mês, e aí, mais uma vez, a Anfarmag ela vai lançar para o mercado a pesquisa, que já é tradicional, a pesquisa sobre os impactos financeiros, os impactos econômicos da pandemia nos negócios magistrais, tá? Então, a partir de amanhã, a gente então já começa a falar dessa pesquisa. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Mais uma vez aqui, agora vai dar certo. Acho que agora sim. Wagner, você nos ouve, você nos vê? Agora sim, Wagner. Seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Pessoal, para quem ainda não conhece, Wagner Miguel, farmacêutico, nosso executivo de toda a área de projetos novos, de estudos, por trás de todos aqueles informes que vocês recebem no dia a dia, o Wagner faz parte dessa equipe que faz essa produção. Então, Wagner, seja muito bem-vindo nessa noite, nesse nosso bate-papo. E parece que a gente tem novidades aí no ar sobre uma nova normativa da área de nutrição. É isso, Wagner? Seja bem-vindo. Obrigado, Marco. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, A gente ter essa oportunidade de compartilhar com os colegas essas novidades que a gente está recebendo todos os dias. Para hoje, a gente combinou, então, de falar um pouco da nova resolução do Conselho Federal de Nutrição, alguns aspectos do que ela traz aí de novidade para nós, farmacêuticos, e para os nutricionistas também. Muito bom. Wagner, para a gente falar um pouquinho sobre a norma,
O que, em linhas gerais, o que esta normativa traz de avanço de novo? Ela, na verdade, versa sobre o quê? Bom, Marco, achei bem interessante essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, porque De nutrição. Nutrição. de nutrição, desculpe, porque numa única norma ele preconiza agora as categorias de suplementos alimentares que os nutricionistas habilitados, ou seja, graduados ou pós-graduados, dentro da sua pós-graduação, podem prescrever. E ela também traz no seu escopo a fundamentação legal disso tudo. Então, é muito interessante. E é bacana porque ela começa com a RDC 67 de 2007, a nossa RDC. E, por último, ela traz também fundamentação técnica para os nutricionistas. Tudo isso dá um embasamento bastante grande para eles poderem prescrever. Ô Wagner, salvo engano, já existia uma normativa da vigilância sanitária, né, que já regulamentava algumas coisas de dosagem, eventualmente de prescrição, enfim. Qual que é a diferença dessa nova normativa? Já existiam várias, na verdade, né? E as principais delas eram da própria Anvisa. Talvez a mais importante era a Instrução Normativa número 28, que eu acho que uma parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui conhece. A Instrução Normativa 28, ela mostrava também as categorias de suplementos, mas ela era voltada para registro. Então, ela determinava, né, o índice diário de ingestão e, baseado nesse índice, as empresas desenvolviam seus produtos e poderiam registrá-los. Nós tínhamos essa instrução normativa como base até então. Né? Algumas mais específicas do próprio Conselho Federal de Nutrição e da própria Anvisa também determinavam alguns parâmetros. Mas a diferença é que essa resolução 656 do CFN, agora ela coloca tudo dentro do mesmo escopo. Então, ela harmoniza todas as resoluções, tanto do próprio Conselho quanto da Anvisa, com as questões técnicas num único documento. Então, nos dá um entendimento bastante aprimorado da prescrição por nutricionista de suplementos alimentares. Bacana. E aonde isso é um avanço, Wagner? Aonde que eventualmente isso muda o dia a dia na farmácia? O que de concreto o colega, né, ele avança com essa normativa? Para nós farmacêuticos, ela é bastante interessante porque ela traz vários esclarecimentos, Marco. Mas eu queria destacar aqui, primeiramente, antes de entrar nisso, um ponto bastante interessante na Resolução 656. Então, se os colegas baixarem no seu computador e ir direto lá para o artigo 1º, no parágrafo 2º, ele vai poder verificar que a norma fala que os nutricionistas poderão prescrever produtos acabados passíveis de manipulação, também eventos de prescrição médica que estão contemplados nessa resolução. É muito interessante, ele direcionou para a área de manipulação, portanto, dá ênfase para nós. O que muda para nós, farmacêuticos magistrais? A importância da relação farmacêutico-nutricionista, naturalmente. Essa resolução ela vai mostrar que o produto manipulado é o adequado para o nutricionista tratar seu paciente. E reconhece a essencialidade, né, da farmácia magistral dentro desse contexto, né, Wagner? Com certeza. Você quer ver um ponto importante que destaca isso nessa norma? Quando você vai lá para a parte de glossário, onde se conceituam diversos termos, a conceituação do termo insumo está baseada na RDC 67, a nossa resolução. Então, eles conceituam o insumo como matéria-prima empregada na manipulação de preparações magistrais e oficinais. Eles colocam desta forma o conceito, de forma que está baseado, adaptado da Resolução 67, de 2007,
Isso traz para nós, então, toda a importância da preparação magistral para o nutricionista. Muito bom. Wagner, talvez o seu som esteja um pouquinho aí com um chiado, se você puder depois falar um pouquinho mais alto. Mas, Wagner, você, né, junto com toda uma equipe farmacêutica nossa, da Anfarmag, que está sempre atento né, a todas as novas publicações e faz uma interpretação, enfim. Aí eu falo especificamente para o colega que está na ponta. Muitas vezes não é fácil ler um regulamento, né, com toda aquela linguagem técnica. Mas me parece que a Anfarmag, outra vez, facilitou a vida do associado e pegou toda essa normativa e transformou isto num e-book. É isso. Eu queria que você falasse direitinho, né, se é isso e qual é a finalidade, se a farmácia pode encaminhar isso para o nutricionista, enfim. É exatamente isso, Fiasquete. É nosso papel, né, enquanto lá colaboradores da Anfarmag que atendem o associado, interpretar as questões regulatórias e técnicas, por exemplo, quando aparece uma nova norma como essa, e esclarecer os aspectos mais importantes e a aplicação dessa norma para os nossos colegas. Nós enviamos, portanto, na sexta-feira, um e-book comentando bastante, com profundidade, sobre essa nova norma do Conselho Federal de Nutrição. Né? Nós fizemos com bastante carinho e meticulosidade esse e-book. Acredito que a grande maioria dos colegas já abriram e puderam notar que esse e-book ele traz já na sua introdução o destaque da importância da preparação magistral para o nutricionista. Depois, seguindo pelo nosso e-book, vão observar que ele traz destaques dessa resolução. Por exemplo, ele informa as categorias dos suplementos e seus constituintes que podem ser prescritos pelos colegas nutricionistas. Informa também as questões de limites de tolerância. Isso a nossa próxima convidada vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Nós damos ali um exemplo de um receituário base, que também a nossa colega vai comentar como ele está constituído e por que ele é importante. Seguindo ainda no nosso e-book, vocês vão encontrar lá aspectos que o nutricionista deve observar no momento que ele está prescrevendo. São considerações que a gente colocou lá, que são fundamentais, que o farmacêutico também conheça. Depois nós passamos a exemplificar formulações que facilitam para o farmacêutico mostrar para o nutricionista como ele pode prescrever. Tudo isso vai ajudar o farmacêutico a entender plenamente como devem vir as prescrições de nutricionistas e, do lado oposto, também poder orientar os nutricionistas quando tiverem dúvidas sobre isso. Então, esse nosso e-book, ele está explicando passo a passo o que você precisa saber sobre essa nova resolução e como que ela pode ajudar você na sua relação com os nutricionistas. Muito bom. Então, é um material que serve tanto para a atualização da equipe da farmácia, como também um material que praticamente já está diagramado e organizado para isso ser remetido pelas farmácias aos profissionais da área de nutrição do seu relacionamento. É muito aplicável, né, pelo que você está falando, né, Wagner? Isso mesmo, Marco. Ele foi desenvolvido pela nossa área de comunicação como e-book, o que facilita exatamente para a farmácia destacar e enviar para os nutricionistas do seu relacionamento. Então, ele traz as informações essenciais para as duas categorias profissionais. Agora, é importante destacar que no final do e-book nós colocamos uma série de referências legais e referências técnicas. Então, para os colegas que querem se aprofundar, é importante que entrem nessas referências, estudem um pouco mais e se habilitem plenamente a preparar
formulações para nutricionistas, aqueles que ainda não fazem, portanto, é uma grande oportunidade. E aqueles que já o fazem, que aprimorem aí os seus procedimentos. Muito bom. Wagner, eu agradeço a participação. Sempre é importante que os colegas, né, conheçam a nossa equipe, quem faz a Anfarmag nos bastidores. Nós estamos fechando, né, Wagner, o mês de junho, com mais de 170 informes nesses últimos 100 dias. Né? E tudo isso é fruto de todo um trabalho de uma equipe. E neste momento, né, o Wagner representando essa equipe. Wagner, uma boa noite para o pessoal e muito obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Colegas, aproveitem ao máximo o que a Anfarmag tem para oferecer. Nós, do corpo técnico, estamos à disposição de todos para dirimir todas as dúvidas e também aceitamos as suas sugestões sobre novos materiais que podemos elaborar para vocês. Enfim, isso é uma fonte para nós podermos pesquisar e elaborar esses materiais para vocês. Muito obrigado e sucesso para todo mundo. Ok, Wagner, vou continuar por aqui. Muito obrigado. Então, pessoal, está aí em primeira mão. A Anfarmag, então, disponibilizou a semana passada um e-book com toda a explicação dessa nova norma, recheado aí, tabela, enfim, traduziu toda a normativa em algo bastante aplicável. Então, confira, você que é associado, está lá na área do associado, se loga e esse material, ele, obviamente, pode ser utilizado, remetido, enfim. E por falar, a gente falou rapidamente, né? A gente falou aí da equipe da Anfarmag, do número de informes. Pessoal, essa equipe que, neste caso, o Wagner está representando, a gente tem vários outros farmacêuticos na nossa equipe, é uma equipe que atende, em média, 2.500 dúvidas técnicas, somente dúvidas técnicas, por mês. Né? Então, veja, associado, nós temos um setor de atendimento associado justamente para ser demandado por vocês. Questões técnicas, legais, regulatórias, com a nossa equipe, tá bom? Mas, pessoal, além da visão mais legalista da mudança, do material, existe um impacto no dia a dia da farmácia. Né? Como que é esse impacto? O que tem de perspectivas para as farmácias a partir disso que foi estabelecido pela norma? E aí eu vou convidar uma colega, nossa conselheira, a doutora Andréia, que já faz um trabalho como empresário, um trabalho bastante interessante na área de nutrição, tem bastante experiência nisso, e aí eu vou convidar a Andréia para participar aqui conosco, vou solicitar aqui que ela peça a entrada aí na nossa sala, para que ela possa, então, dividir conosco um pouco de perspectiva, um pouco de observações, de oportunidades, de cuidados que a gente tem que ter aí na farmácia, tá? Enquanto eu estou aguardando aqui a Andréia solicitar a entrada, deixa eu ver aqui, a Andréia está falando que não aparece a solicitação. Andréia, se for o caso aqui, eu encerro e começo outra vez em 3 segundos para você poder entrar. Verifica se por um acaso precisar, a gente faz assim, tá? E lembrar também, pessoal, enquanto a Andréia verifica se a gente consegue entrar dessa maneira, também considerar que nós temos na área reservada do associado no nosso site, um guia que fala sobre o guia dos profissionais habilitados a prescreverem na farmácia de manipulação. Então, aí características de vários outros profissionais da saúde com dicas práticas. Então, um guia de profissionais habilitados para manipulação, tá? Deixa eu ver aqui, aguardar um pouquinho. Me convida você, por favor. Andréia, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí, só um minutinho, tá? Pessoal, é assim mesmo, ó, é ao vivo.
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que eu consegui, Andréia. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, agora Deu sim. certo. Viu só? Tudo bem? Boa Ao, noite. ao vivo é assim, né, Andréia? É, não estava aparecendo. Tudo É bem? isso aí. Seja muito bem-vinda, Andréia. Nós estamos aqui, nesse nosso bate-papo bacana sobre essas novas possibilidades para a farmácia de manipulação. Como você observou, o nosso colega o Wagner Miguel, da nossa equipe, Uhum, versou um pouquinho sobre o que reza a norma e principalmente a ênfase de um material que nós criamos, né? uhum. E aí, Andréia, você que, assim como muitos que estão nos ouvindo aqui, empreende no setor e faz um trabalho, né, aí nas Minas Gerais, né, um trabalho bastante interessante Nas nessa Minas Gerais. questão, né? Andréia, onde você enxerga que esta normativa, né, aonde que ela impacta no dia a dia da farmácia? Porque às vezes a gente não consegue fazer essa correlação de uma Uhum, norma e o que isso uhum. significa de oportunidade ou ameaça na farmácia, né? Queria que você Sim. comentasse um pouquinho sobre isso, qual é a sua visão, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite da Farmag para estar aqui. Como boa mineirinha, vou pedir, Fiasquete, para todo mundo clicar no aviãozinho aqui, chamar seus nutricionistas, chamar outros farmacêuticos, porque sempre o conteúdo que a Farmag está trazendo é extremamente relevante. Então, fico É muito isso feliz e aí. eu preciso sempre cutucar o pessoal, né, Fiasquete? Senão É não isso funciona. aí. Faz parte, faz parte. Então, a área de nutrição é minha paixão, né? Desde 2006 eu optei por esse nicho de mercado, né? E eu fui construindo toda a minha trajetória focada nisso aí. E eu acho que a resolução, ela valorizou muito o nosso setor, né? Ela deixa muito claro que o nutricionista precisa respeitar a individualidade bioquímica do paciente. E isso, no meu entendimento, só pode ser feito através da manipulação, né? Um suplemento Da alimentar, personalização. Uhum. personalização. Então, assim, como o Wagner já falou anteriormente, né, ela cita, inclusive, a RDC67, né, a definição de insumos, né, tá ligada à farmácia de manipulação. Ela fala de formas farmacêuticas. Então, assim, eu acho que foi uma grande conquista, porque ela valorizou muito, né, para o nutricionista, né, que essa é a principal forma de se personalizar, né, essa prescrição é através do manipulado. Eu acho que para a gente sabe, foi muito interessante. Eu gostei muito do texto mesmo, da resolução, acho que foi bem bacana. É um reconhecimento da importância do tratamento personalizado na área, né, Exatamente. Andréia? Uhum. É. Até, Exatamente. até porque eu infiro que ainda tem uma parte dos profissionais de nutrição que Uhum. eventualmente ainda não personalizam as suas Sim. orientações, né? Uhum. Uhum. E isso dá respaldo para esses colegas, não é verdade? Sim, sim. Na Uhum. prática, Fiasquete, assim, no dia a dia, uma das principais mudanças que eu percebi foi em relação às dosagens, né? Antes, o nutricionista tinha um limite de prescrição baseado na Anvisa, numa resolução de 2018, mas que ela foi feita para suplementos alimentares. Então, pensando, né, em suplementos, né, que isentos de registro, realmente, né, aqueles que a gente Uhum. realmente pode comprar sem a prescrição. Então, as dosagens limitavam muito ao nutricionista, né? E ele tem que tratar várias deficiências, realmente patologias, e ele precisa muitas vezes de dosagens que não essas né, dos suplementos de venda livre. Então, isso mudou. Antes respeitava a tabela da Anvisa, essa de suplementos alimentares, e agora a recomendação é que a dosagem máxima, não é a dosagem usual, né? A dosagem usual é ele que vai determinar em função das características da necessidade de cada paciente, mas a dosagem máxima agora é pela UL, né? Essa UL, elas são, né, são essas dosagens máximas que podem ser prescritas e elas estão descritas nas DRIs, né? Que são essas tabelas onde informa todas essas dosagens, né? Mas não tem muita coisa, sabe, Fiasquete? Então, ou o nutricionista vai usar a UL, que está nessa DRI, ou ele tem que se basear em artigos científicos, né? Então, isso também é uma grande conquista, mas é uma grande responsabilidade, né? Como tudo na vida, né?
Então, assim, o nutricionista precisa fazer essa avaliação, né, de artigos científicos que realmente têm embasamentos, né, concretos, que vão trazer esse respaldo para que ele possa prescrever, mas permite, né, que ele consiga realmente tratar o paciente de uma forma, da forma que ele realmente precisa, né? Então, algumas dosagens, por exemplo, foram bem impactantes no dia a dia. A clássica vitamina D, né, que hoje agora com a imunidade só se fala dela, né? Nutricionista tem um limite de prescrição, era mais baixo. Agora, com a UL, ele pode prescrever até 4.000 UI. Então, isso foi bem interessante, né? Cálcio subiu também de 1.500 miligramas para 2.500. Mas a gente teve algumas reduções, até consideráveis. Magnésio, por exemplo, a dosagem era de 700 miligramas pela Anvisa, agora 350 miligramas pela UL. Né? A vitamina B3 também, de 500 miligramas, agora 35. Então, existiu algumas perdas, né? Mas que também podem ser corrigidas de outras formas. O nutricionista pode, né? Ele não só prescreve suplementos, ele também, né? A principal função, inclusive, é a reeducação alimentar. Então, ele pode, se necessário, né? Por exemplo, se precisar de magnésio, ele pode prescrever isso na dieta, né? Eu acho que teve muito mais ganhos do que essas restrições, até consideráveis, que aconteceram, mas que eu acho que é possível de corrigir, né? E isso foi bem interessante. Permitiu que ele amplie isso, e pelo fato dele não ter vários não ter a UL, né, estabelecidas, por exemplo, uma biotina, né, de 2 miligramas ele vai poder prescrever. Tem vários benefícios, né? E nessa prescrição, você me interrompe, tá? Porque se deixar, você me Claro, fica à vontade. E aí, uma coisa importante que eu acho nessa dosagem, Fiasquete, além de observar essa tabela, ele cita que o nutricionista pode prescrever os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, né? E isso não tinha até então, né? Agora, não é qualquer MIP, né? São os medicamentos isentos de prescrição à base de aminoácidos, vitaminas, né? São medicamentos com essa composição. Então, na hora do nutricionista fazer essa escolha, por exemplo, uma vitamina D que a gente está falando, né? Ele pode prescrever uma Adera, né? Que é a vitamina D industrializada, mas ele tem que observar essa UL. Então, se for uma Adera de 7.000 UIs, ele não pode prescrever. Ele pode prescrever a de 4.000 miligramas, né? Mas ele pode prescrever, por exemplo, o citoneurin, que é uma vitamina B12, se não me engano, 5.000 microgramas, B6, B1, eu acho, agora não me recordo, mas que antes, né, não podia em relação à vitamina B12. Então, acho que foram várias conquistas, sabe? Foi bem interessante. Ô, Andréia, eu queria voltar um pouquinho sobre esse aspecto que você citou, sobre o respaldo através da norma que o profissional passa a ter quando ele prescreve algo. Eventualmente, para deixar isso claro, né, para quem está nos assistindo, eventualmente fora deste limite, mas respaldado por uma literatura. Exatamente. E aí não é fora, Fiasquete. Se existe, a vitamina ou mineral, né, as DRIs, elas são principalmente de algumas vitaminas e minerais, são poucos que a gente encontra lá. Se existe uma UL, eu preciso respeitar a UL. Mas o que não está, né, preconizado na UL, aí eu vou para o artigo científico. E que como essa tabela ela é muito restrita, acaba ampliando muito essa possibilidade de prescrição, né, que a gente vai para a parte desse respaldo científico, entendeu? Andréia, e como a gente está falando de oportunidades, né, e a gente já começou o nosso bate-papo com você falando, olha, o nutricionista que não... primeiro, a individualização está aí, oficialmente colocada como uma alternativa. E isso vai, eventualmente, estimular profissionais da área de nutrição que ainda não personalizam prescrições que passem a fazer. Agora, tem essa questão do respaldo científico. Né? Andréia, aonde tem uma oportunidade para a farmácia prover este nutricionista com informações? Nós não estamos mais falando da norma, mas uma consequência da norma, não é? Sim, com certeza. Por exemplo, o Wagner citou o e-book que a Anfarmag fez, né? Ficou muito bacana, que ele exemplifica
né, todas essas possibilidades de prescrição. Então, assim, fica muito claro a prescrição de nutrientes, substâncias bioativas, né, até produtos apícolas, agora mel, por exemplo, né, pode ser prescrito. Então, esse e-book da Anfarmag pode ser usado, né, para enviar e para ampliar essa visão do nutricionista, né? O que mais ele pode prescrever? Então, mesmo, inclusive na norma fala de formas farmacêuticas. Então, quantas formas farmacêuticas diferenciadas a manipulação tem? Então, isso é uma grande oportunidade para o empresário mostrar tudo que ele faz, né? Por exemplo, lá fala claramente sobre vias de administração. Existia uma polêmica, né? Sobre as vias de administração, se podia, por exemplo, sublingual, né? Aqui em Minas a gente nunca teve problema, mas até um nutricionista que fez uma live sobre isso há uma semana atrás, falou que algumas cidades, né, o Conselho Regional de Nutrição não entendia como claro, né, e as farmácias não atendiam. Então, agora ficou claro, né, essa possibilidade na manipulação tanto de mucosa oral como de sublingual. E aí a gente fala de formas farmacêuticas como os comprimidos sublinguais, um strip, né, um Resvin, uma pastilha de alta absorção para mucosa oral, mesmo até as menos convencionais, um pirulito, né, um gel de carboidrato para bochecho, ou seja, várias formas farmacêuticas que nós temos a expertise para fazer. É a farmácia de manipulação que tem essa possibilidade. Agora, a gente precisa mostrar para o prescritor tudo que a gente pode fazer, né? Eu acho que está na hora da gente buscar, então, a norma como um motivo para se comunicar tudo que é possível fazer e agora de uma forma respaldada, né? Então, sublingual se era, né, se não sabia se podia ou não podia, agora pode. Pode, assim, de uma forma clara, né? E aí levar essas possibilidades. Por que é importante o sublingual, por exemplo? Um paciente bariátrico, né? Um paciente com hipocloridria, o quanto é importante, talvez, suplementar uma B12, um 5-HTP, ou seja, exemplificar para o nutricionista todas essas possibilidades, né? E isso, com certeza, vai gerar prescrição, né? Porque quanto mais se ensina, né? Quanto mais conhecimento o prescritor tiver, mais confiança ele vai ter, mais tranquilidade ele vai ter para prescrever, né? Então, eu vejo como uma grande oportunidade. Ô, Andréia, e você falando aqui, às vezes o colega pensa que para fazer uma visita, ou um médico, mas no nosso caso aqui, como nutricionista, precisa ter uma novidade. Não. E, de repente, a grande novidade é aquilo que é o dia a dia da farmácia. Será que o nutricionista sabe as diferenças das formas farmacêuticas? Será que ele já viu um strip? Onde você pode levar uma amostra e falar, olha, né, eu consigo prover para o seu paciente algo neste formato. É aí que começa a interação e a construção do entendimento da essencialidade da farmácia também nessa área, não é verdade? Com certeza. Eu falo muito, né, aqui na farmácia que o óbvio não é óbvio, né? A campanha, inclusive, da Anfarmag, agora de portas abertas, ela comunica justamente isso, né? Quantos e quantos clientes me mandaram? Olha que a gente nós somos muito ativos nas redes sociais. A pergunta no WhatsApp: vocês estão abertos? Vocês estão atendendo? Então, mesmo como um serviço essencial, não é claro para a população que nós estamos abertos, que nós estamos atendendo. Da mesma forma, para o nutricionista, né? O óbvio, será que ele conhece todos os tipos de cápsulas que nós temos? Eu fiz um post esses dias sobre isso. Ele conhece quando usar uma cápsula vegetal, quando usar uma cápsula de tapioca, né? Se for um sublingual, qual cápsula que ele vai usar? Que existe essa possibilidade, né? Ou qual o melhor recipiente? Se nós temos pacientes intolerantes à lactose, né? Que precisa de uma atenção especiente. É possível personalizar? Vai prescrever uma lactase? É possível personalizar, né, como recipiente isento de lactose? Se é um produto higroscópico, dá para poder colocar numa cápsula vegetal ou não? Né? Quando é necessário usar uma cápsula gastro-resistente? Então, será que ele conhece todos os tipos? Ou será que ele sabe que é possível a gente manipular numa cápsula de corante natural, respeitando aquela escolha do paciente de não usar corantes artificiais, né? Alguma coisa nesse sentido? E nem sempre a cápsula incolor é a melhor saída, né? Existem fármacos fotossensíveis que não podem ser em cápsulas incolores. Né? Então, até isso para o nutricionista, quando ele prescreve algo, né, que é fotossensível, vai gerar uma estabilidade no produto. Depois ele oxida, gera reclamação. Então, tudo isso é uma oportunidade de contato, né? E hoje a gente fica limitado, olha, tem essa limitação
da presença física, da visita física, né? Mas hoje a visita online é extremamente possível e eles estão mais receptivos ainda. Todo mundo quer informação, né? E eu não preciso lançar um ativo novo todo mês. Eu não tenho que lançar novidade todos os meses. Eu preciso ser útil todos os meses. Ele precisa me ver como uma farmacêutica que vou estar lá na hora que ele tiver uma criança, ele precisa adaptar a dosagem. Na hora que ele tiver um idoso e ele tem problema de deglutição, eu vou ajudar ele nessa escolha. Porque eu falo assim, o nutricionista ou médico pode prescrever a melhor fórmula do mundo, o melhor ativo, com as melhores referências bibliográficas. Se o paciente não aderir ao tratamento, acabou. Não tem jeito, não adianta nada. Então, o nosso papel enquanto farmácia de manipulação é garantir que ele vá ter essa adesão ao tratamento. Isso é um grande diferencial, né? Tem diversos que nós temos, mas esse, para mim, é um, sabe, é fundamental. E a gente precisa mostrar isso para o nutricionista. Exato. E na hora que ele prescreve, né, a gente está aqui do lado. Por exemplo, uma coisa que mudou agora, mudou não, né? Mas preconizou como deve ser um receituário. Eu vejo muito nutricionista, o Fiasquete, que não coloca o telefone no receituário. E aí, na hora que chega para o farmacêutico, né, confirmar uma dosagem, tirar alguma dúvida de uma incompatibilidade, como é que a gente entra em contato? Então, é o óbvio, mais uma vez, que não é óbvio, que precisa ser dito. Então, a norma vem esclarecer até como deve ser um receituário, que eu acho que isso foi fantástico, né? São detalhes, mas que no dia a dia faz falta. No dia a dia, na hora que você precisa falar, você não consegue, né? Andréia, tem um dito popular que fala que confiança a gente não mendiga, a gente conquista. Exatamente. Né? E é exatamente isso. É um relacionamento que é construído. E, pessoal, o que nós estamos falando aqui com a Andréia são informações que qualquer farmácia, de qualquer porte, né, tem condições de prover para o colega, né, porque não requer um investimento, eventualmente, né, numa grande bibliografia, né, é possível, é do dia a dia da farmácia. Né? Sim. Por isso que eu falo, Andréia, que esse relacionamento, que é mais que uma visita médica, mas mesmo quando a gente chama de visita médica, isto é uma prestação de serviço do farmacêutico. É muito mais do que apenas propagandear determinado insumo e por aí vai. Ó, algumas perguntinhas que estão chegando. Aliás, pessoal, eu reitero aqui, façam suas perguntas, aproveitem. Eu vou aproveitar você hoje, tá, Andréia? Será que eu vou saber responder? Aí, né? Ó, só para esclarecer aqui que eu tenho uma pergunta para você, Andréia. Esse e-book só pode ser adquirido por nutricionistas via farmácia de manipulação? Sim. Solicite a farmácia de manipulação, né, do seu relacionamento e a farmácia, né, associada da Farmag, obviamente vai compartilhar isso com você. Tá? Tem aqui também uma outra pergunta. Eu posso ligar no SA para tirar dúvidas sobre esses novos limites? Sim. Aliás, nós acabamos de falar, né, que a nossa equipe atende por volta de 2.500 solicitações por mês. Esse é um tipo de dúvida. Olha, em relação a esses novos limites, e aí nós temos vários canais, WhatsApp, abrir chamada, enfim. Então, use e abuse. Você é sócio, né? Você é dono da farmácia. Eu sempre falo isso. Andréia, vamos comentar um pouquinho sobre fitoterápicos. O que mudou, o que se abre de oportunidade, o que né, a norma fala em algo específico. Não, nada mudou. Ela cita, né? Ela realmente reforça, né? Mas não mudou. Os fitoterápicos, eles podem ser prescritos pelas nutricionistas que têm a especialização pela Asbram. Né? Não é uma pós-graduação, é essa especialização específica pela Asbram, né? Se o nutricionista não tiver essa especialização, ele pode prescrever drogas vegetais, rasuras, nesse sentido, né? Um pó, mas ele não pode prescrever um extrato seco, um extrato padronizado, uma tintura, né? Então, a norma não mudou. Ela reforça essa necessidade, né? E aí, lembrando que fitoterápicos, existem várias marcas hoje registradas que contêm fitoterápicos, a gente tem que lembrar também deles, né? Um Morosil, um Loat, um Relor, um Biointestil, ou seja, diversos
porque senão a gente fica só pensando nas plantas, né? Existem esses produtos patenteados que também essa limitação. Então, não mudou, né? Mas é algo que precisa, o nutricionista tem que estar ciente, né? Das responsabilidades, né? Que ele precisa ter realmente essa especialização para poder prescrever um fitoterápico. Andréia, muitas vezes a Anfarmag, ela sempre trabalhou nesses 34 anos no sentido sempre de as normativas serem execuíveis, serem sensatas, justamente para não colocar ninguém em risco e, ao mesmo tempo, terem aí um embasamento prático, né, e serem possíveis de serem seguidas. Vamos falar especificamente sobre essa exigência. Só pode prescrever quem tem pós-graduação na ASBRAN, que é a Associação Brasileira. Né? Como que, na prática, isso acontece na farmácia? Porque eu imagino que seja difícil, para cada prescrição, fazer o contato com o nutricionista. Este é o recomendado. Mas nem sempre o mundo real, né? Na prática, Fiasquete, então, várias pessoas estão perguntando, né? Como saber se a nutricionista tem especialização? Isso não está claro, né? Não existe um site, pelo menos que eu conheça, que você possa checar se a pessoa tem essa especialização, né? Então, eu acho que a primeira responsabilidade é do nutricionista, né? Da mesma forma que ele não pode prescrever um produto de uso tópico, ele não pode prescrever um injetável, ele não pode prescrever um medicamento, ele não pode prescrever um fitoterápico, né, se ele não tiver essa especialização. Né? Da mesma forma que ele também não pode prescrever um fitoterápico de prescrição médica, um sal-palmeto, um ginkgo biloba, um império, um cava-cava. Né? Então, isso tudo é responsabilidade dele. Né? E é âmbito dele, né? Exatamente. Claro, inclusive, a norma fala de uma responsabilidade ética, civil e criminal. Então, ali deixa muito claro a responsabilidade que ele tem na prescrição, né? Então, para o farmacêutico, eu não sei te responder essa pergunta, sinceramente, porque, assim, eu não conheço um local, um site, alguma coisa que a gente possa ter essa certeza, né? Mas a norma deixa claro dessa responsabilidade do nutricionista na prescrição. Então, eu entendo que, nesse primeiro momento, a gente precisa confiar nessa... Exatamente isso. Né? Até porque tudo é muito novo ainda, né? Não estou falando especificamente desta norma publicada semana passada, mas são, vamos falar assim, são zonas cinzentas que a gente precisa avançar. Sim. Eu acho que depois uma resolução vai puxando a outra, né, Fiasquete? As coisas vão acontecendo, né? Provavelmente isso vai ser elucidado mais para frente, né? Perguntaram aqui também se o nutricionista não pode prescrever o produto patenteado. Não tem nada a ver com o patenteado, tem a ver com a restrição de prescrever um fitoterápico se ele não tiver a especialização. Mas só lembrando que alguns produtos patenteados também têm fitoterápicos. Então, ele também enquadraria nessa restrição aí, se não tiver a especialização das gramas. E a gente também não confundir produto patenteado com produto com denominação de marca, que também são coisas, né, são coisas distintas aí. Né? Tem uma colega falando, olha, não é pós-graduação, é título de especialista pela ASBRAN. É isso, título Exatamente. de especialista pela ASBRAN. É exatamente isso. Andréia, quando a gente fala da área da nutrição, pode ter a falsa sensação que a área de nutrição ela não é essencial. E muitas vezes, a resolução deixou isso totalmente, essa afirmação totalmente inválido, porque, na verdade, ela fala de uma maneira indireta, reconhece a terapia. Você que tem tanta experiência na área, você teria algum caso, alguma experiência, assim, puxa vida, olha, foi através de um produto manipulado que este paciente ele foi beneficiado, ou seja,
a gente consegue ver na prática a essencialidade da farmácia numa área dessa. E teria alguma experiência, alguma lembrança para dividir conosco? Sim, eu acho que, né, tem 14 anos que eu acredito na nutrição, né? Que eu falei, eu me apaixonei por essa área justamente porque era onde eu poderia melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu não trataria a doença, né? Para mim, como farmacêutica, e aí cada um tem as suas escolhas, mas para mim não fazia sentido manipular um omeprazol, uma fluoxetina, né? Porque eu estaria ali só naquele sintoma. Eu não, né, melhoraria essa qualidade de vida do paciente. Então, a nutrição, ela fez muito sentido por isso, né? Hoje, eu acho que, num primeiro momento, quando a gente pensa numa pandemia, em corte de custos, pode ser que esse custo seja inicialmente visto realmente como um custo, né? Não como um investimento. Mas eu acho que existe tanto a resolução deixou isso claro, né? Dessa individualidade, dessa necessidade de personalizar, como os próprios pacientes, né? Eu acho que, assim, a corrida que teve nas farmácias, a primeira foi o álcool gel. Mas logo depois, pensando num zinco, numa vitamina D, né, numa vitamina C, ou seja, todo mundo querendo melhorar a imunidade. Como se isso também fosse conquistado de hoje para amanhã, né? Então, eu acho que a reflexão que está ocorrendo é que isso não é algo que se conquista de hoje para amanhã, né? É um estilo de vida, é algo que a gente busca. Então, essa longevidade, eu acho que vai ser um assunto ainda que vai crescer. As pessoas estão, né, fazendo muitas reflexões nessa pandemia. Então, eu acredito que é um setor da nutrição ou de uma medicina integrativa, setores que pensam realmente em melhorar a qualidade de vida, pensar nessa longevidade, eles vão crescer, né, ter ainda mais destaque, é a minha visão, né, que isso vai acontecer, a pandemia ela trouxe por isso, né? E, assim, isso é inegável, todos os dias tem relatos dos pacientes, né? Fica claro que os sinais e sintomas, eles vão sendo realmente corrigidos, eles vão sendo melhorados com a suplementação, né? E tem só crescido. Eu acho que é um setor que ainda vai expandir muito, na minha visão, né, como empresária, por essa percepção do cliente, né? Que isso não é mais um custo, isso vai ser um investimento para que ele realmente depois consiga aí ter uma velhice, né, saudável, uma terceira idade saudável, né? Eu acho que isso vai ser... Acredito muito que o setor ainda vai crescer. A gente já está quase aqui, já estourando o tempo, mas até mais uns minutinhos. Andréia, nessa época, nesses 100 dias e toda essa crise que a gente vem vivendo no país, num primeiro momento, as clínicas e os profissionais, pelo menos a impressão é que os consultórios realmente ficaram vazios, todo mundo assustado. E a gente vem acompanhando o movimento através das nossas pesquisas mensais, do impacto. E a gente falando sobre prescrição eletrônica, e obviamente podem estar falando de prescrição eletrônica, naquele padrão que a gente começa a discutir. Aliás, a Anfarmag já emitiu vários informes explicando os padrões de prescrição eletrônica. Mas a gente deve lembrar que, no caso do nutricionista, como ele não prescreve nada controlado, às vezes uma receita digitalizada, ela já atende à necessidade da farmácia, na verdade. Sim, e aí, a live não é sobre prescrição eletrônica, mas uma receita que foi feita de próprio punho e, eventualmente, isso remetido para o paciente, e o paciente vai chegar com essa receita que não foi feita em ambiente eletrônico, é uma receita digitalizada e a farmácia consegue atender. Sim, é muito mais fácil, né, do que pensar mesmo, aí pensando numa prescrição eletrônica, né, para os médicos. Para o nutricionista tem essa facilidade, ele vai tirar uma foto da receita e ela é válida, a gente pode aceitar, né, é válido como um documento, né. Então, isso é muito mais fácil. Eles aderiram, o CFN, né, possibilitou as consultas online, isso está até agosto, né? Na minha opinião, mas é só opinião. Eu acho que é irreversível, né? É irreversível, e eu acho que exatamente. A partir do momento que a gente viu o Fiasquete, não tem como desver. Né? Eu acho que e isso é muito legal. Assim, tem vários. A gente fica pensando, né? Acho que tudo é a forma que a gente enxerga, né? Porque a gente fica pensando assim, nossa, mas não vai pesar, não vai tirar as medidas. Claro que tem pontos, né, que ficam comprometidos numa consulta online. Mas quantos pontos eles se ganham?
O nutricionista entra na casa do paciente, ele pode ver a geladeira do paciente, ele pode assim, ensinar a ler o rótulo, ele pode ver várias, né? É muito mais próximo esse relacionamento. E como a gente está falando de rotina de vida, né? Então, assim, tem muitas possibilidades. Então, assim, aqui a gente incentiva muito. No início da pandemia, né? Eu fiz aulas no Zoom com os nossos nutricionistas. Depois a gente fez live, eu fiz live falando todas as possibilidades, como eles poderiam buscar esses pacientes, né? Desde criação de e-books, como realmente entregar valor. Ou seja, eu acho que numa consulta online é possível entregar muito mais valor, inclusive, do que numa presencial. Depende da forma que você enxerga, né? Fazer um pós-venda, entre aspas, né? Um pós-consulta, fazer esse monitoramento, uma pesquisa de satisfação. Tem muitas oportunidades, né? E eu acho que abriu um caminho, né? Até mesmo, não fica mais na cidade, né? Eu falo que agora, né, os não tem mais fronteira. Os médicos, Brasil inteiro, as fronteiras, elas caíram, não existe mais, né? Então, assim, se a gente pensar, agora tem muito mais concorrência, ok. Mas a gente tem muito mais oportunidades, né? Tem muito mais, tanto eles como os clientes, nós, enquanto também eles como pacientes, nós como os clientes. Então, eu acho que tem muitas oportunidades. Veio com muito desafio, né, essa pandemia, mas o nosso setor, eu acho que está brilhando, assim. Eu vejo pelas pesquisas, né? Eu acho que nós somos privilegiados nesse sentido, e eu acho que fazendo, né, mostrando principalmente, né, esses diferenciais que nós temos, o que a gente pode fazer, a tendência é de crescimento. Eu acredito muito nisso. Exatamente isso. E quando a gente fala de telemedicina ou teleatendimento, no caso dos nutricionistas, um não substitui o outro, são complementares. Exatamente. É óbvio que agora a gente tem uma restrição de locomoção, que é pontual, mas sem sombra de dúvida isso vai ser complementar. Esse é o futuro. Eu acho que o farmacêutico, só para finalizar, está muito em evidência agora, e a gente precisa, né, aproveitar, no bom sentido, não é tirar proveito, mas é realmente buscar essa oportunidade de estar aí realmente atuando como uma equipe multidisciplinar, né? O que realmente nós podemos contribuir para a melhora da qualidade de vida daquele paciente e o quanto nós somos importantes para isso. Então, agora acho que é a hora da gente se fazer ainda mais presente, né? Com todos os profissionais prescritores. A gente precisa realmente fazer essa interação, complementar aonde eles não podem prescrever. O farmacêutico pode prescrever, né? Muitas coisas. Então, a gente precisa assumir realmente essa nossa posição enquanto prescritores, né? A manipulação permite isso brilhantemente, né? Então, são muitas oportunidades. É isso mesmo, Andréia. A oportunidade que o setor está tendo, muito diferente de outros setores da economia, de mostrar o seu valor. A Anfarmag, ela vem instrumentalizando e vem estimulando os associados a se comunicarem com seus públicos. A campanha de portas abertas é um exemplo disso, aonde foi contratado, a Andréia também, viu, pessoal, nos ajuda também, né, no projeto dessa campanha de portas abertas. Foi contratada uma agência de publicidade junto com a nossa equipe do marketing e aí instrumentaliza, dá tudo pronto para a farmácia simplesmente postar no seu Instagram. Né? Também vem disponibilizando materiais como este e-book para que a farmácia remeta isso aos prescritores do seu relacionamento. Né? Já disponibilizamos para os associados, eu estou aproveitando aqui fazendo um remember, né? Também para encaminhar para instituições de saúde, onde a farmácia também tem o seu valor, para aqueles pacientes que estão acamados, que estão entubados. E, obviamente, que essa pandemia impacta todos os setores, mas a gente olhar o nosso setor, que é um setor essencial, com as portas abertas, com tanto desemprego aí fora, com tantas outras áreas, né, setor de economia, realmente com bastante dificuldades, a farmácia de manipulação, eu tenho certeza disso, vai sair mais fortalecida. Agora, vai depender não apenas de uma entidade, mas vai depender de todos juntos nessa grande onda. Né? E aí, para encaminhar para o seu boa noite,
Porque associativismo, né, Andréia? A gente faz juntos. Não é terceirizar, né, para a entidade. É exigir que a entidade nos mobilize para juntos fazermos. Aí eu queria a sua palavra final aí. Não, perfeito. Eu acho que a palavra que eu diria seria autorresponsabilidade. É todo mundo entender o seu papel, o quanto eu sou responsável por isso, e a associação, ela vai contribuir, né? Quando a gente, né, realmente se une em prol de uma causa, a gente ganha forças. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas essa autorresponsabilidade é extremamente importante. Eu acho que a gente está saindo mais fortes, mas porque a gente está se reinventando, a gente está mostrando o quanto nós somos essenciais para a população e por isso a gente vai colher esses resultados. Então a gente precisa fazer hoje para colher amanhã, né? Então a palavra que eu diria seria autorresponsabilidade para a gente fechar aí essa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Nós batemos 100 pessoas, viu, Piacente? É isso aí. Falando do aviãozinho aqui, nós batemos 100, viu? Terça-feira, é isso aí. Andréia, fica com a gente aqui até acabar, mas eu também quero agradecer a sua sempre disponibilidade. Agradecer quem está nos acompanhando. Associados, acompanhem a Anfarmag no dia a dia. Quer ver a maneira mais fácil de você acompanhar tudo que a Anfarmag está fazendo? É pelo app. No app tem um canal de notícias, você tem todos os informes da Anfarmag, né, na palma da mão, além de ser o app que a gente faz as compras coletivas. Então, acompanhe, demande a nossa área técnica, com as perguntas, o plantão tributário, o plantão da contábil, assessoria jurídica, enfim, conte com toda essa estrutura que está presente no Brasil inteiro. E conte também com o trabalho voluntário dos nossos diretores, como a Andréia, porque a Anfarmag ela é dirigida exclusivamente por profissionais farmacêuticos, donos de empreendimentos, né? Donos de farmácia. Então, sente a dor, vê a oportunidade, como todo mundo. Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos os nossos colegas aí. Até a nossa próxima live, que a gente tem aí um mês de julho que começa amanhã, abençoado, com bastante retorno. Amém. É isso aí. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Tá? Boa Muito noite. obrigado, Andréia. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Vou desligar aqui. Um abraço. Tchau.